Uma boa noite para todos, em o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo, né? Para mais uma porção da palavra do Senhor nesses tempos que nós estamos enfrentando. Tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Então, nada melhor do que a palavra de Deus para nos fortalecer. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Então, estamos aqui diante dessa palavra, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Agora vamos para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, nós estamos dentro de duas passagens da palavra de Deus, que, na minha opinião, é extraordinária para esse momento que nós estamos passando e, ao mesmo tempo, são duas armas poderosíssimas para a gente poder vencer essa situação. Enquanto eles estão vindo para cima da gente com um arsenal grande, né, de palavras de destruição, né, a gente tem que reagir e partir para cima deles com a palavra do Senhor, palavra de esperança e palavra de confiança para a gente poder vencer essa situação. Por isso que todos os vídeos que eu estou botando, eu estou perguntando para você, quem que você está dando ouvido? Quem que você está prestando os seus dois ouvidos e os seus dois olhos? Você está olhando para eles, né? Está olhando para o cenário. Eu fiz um vídeo sobre isso. Para quem que você está olhando? Você está olhando para o cenário? Você está olhando para você? Ou você está olhando para Deus? Se você estiver olhando para o cenário, você vai ser derrotado. Se você estiver olhando para você, você também vai ser derrotado. Por que eu estou falando isso? Porque o cenário que nós estamos enfrentando, ele vai exigir de mim e de você uma transformação para que nós possamos vencer ele. Presta atenção, esse cenário que nós estamos enfrentando agora, por exemplo, nós vamos precisar de ser transformado para poder vencer eles, para vencer esse cenário. E essas pessoas, esses repórteres, os noticiários, jornalistas, tudo isso aí, eles não têm essa capacidade de transformação. Só quem tem essa capacidade de se transformar somos nós, o povo de Deus. O povo que aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Livro de Romanos, né? Que diz isso, Romanos capítulo 12.
que nós temos esse poder de se transformar através dessa palavra. Então, com isso, a gente consegue vencer esse cenário. Então, aqui está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Então, para quem que nós temos que olhar? Para quem que nós temos que correr? Para Deus. E como que a gente corre para Deus? Através da palavra. Vindo para a palavra. Fazendo isso que você está fazendo agora. E que eu também fiz. Estou vindo para cá agora para poder fazer o meu vídeo. Para o meu canal. Mas eu antes já ouvi a palavra de manhã. E já ouvi agora de noite também. Então é isso que nós temos que fazer. Correr para Deus. Isso chama-se correr para Deus. É a coisa mais certa que a gente faz. É lógico que você gosta de ver um filme, você gosta de ver uma programação, tudo, se tiver tudo dentro da ordem, direitinho, né, coisa decente, beleza, entendeu? Ninguém está falando para você não ficar vendo televisão, você não ficar vendo nada disso. A gente é livre, a gente pode chegar ali, ligar a televisão e ver o que a gente quer. A sua consciência vai falar se o que você está vendo é certo, se Deus está agradando a Deus ou não, entendeu? Então, tranquilo, ninguém está falando isso aqui para você não ver televisão. Você tem que chegar de manhã, procurar ver como é que está as coisas, dar uma olhadinha, mas o que eu estou falando aqui é você ficar o dia todo ali, só deixando aqueles negócios. Você tem que combater eles com a palavra. Ficar o dia todo vendo só notícia ruim, coisa desagradável, que vai te minando, vai tirando a tua força. Então, em vez disso, você corre para cá, para a palavra do Senhor. É aqui que a gente vai fortalecer. Então, você fazendo isso, você vai criar essa fé. Essa fé que fez com que Moisés, lá nesse versículo que a gente acabou de ler agora, né? Hebreus 11, 27, a Bíblia diz que ele ficou firme, como vendo o invisível. Ele ficou olhando para quem? Ele ficou olhando para Deus. Por quê? Porque ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa, ou melhor, porque Deus ia fazer alguma coisa naquele cenário sem saída. Ele não estava vendo, mas ele tinha certeza pela fé, essa fé que é criada em nós através da palavra, que ele poderia fazer coisa extraordinária, que Deus poderia fazer coisas extraordinárias naquele cenário sem saída. Então você tem que ter essa fé, que nesse cenário que nós estamos enfrentando agora, esse período que nós estamos enfrentando agora, Deus vai fazer algo extraordinário. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho fé pela palavra de Deus que Ele vai fazer algo extraordinário. Só o fato da gente estar, já fizemos um ano dessa situação. E a gente está vencendo. Por quê? Porque Deus está no controle. A nossa fé, a nossa atitude que a gente está tomando, né, diante da situação, a gente está, por isso que a gente está chegando até aqui. Porque a gente está, através da fé em Deus, orando, pedindo a Deus um escape, se cuidando, né, evitando, fazendo as coisas que está sendo orientada, a gente está evitando que essa situação chegue até nós. E a nossa fé que a gente tem em Deus, que isso não vai nos atingir. É essa fé também que opera tudo junto. Não adianta eu ficar aqui falando que eu tenho fé que não vai acontecer, ficar orando, pedindo a Deus socorro. Aí chegar amanhã, eu sair sem máscara, ficar tudo largado aí no meio da rua, ficar na porta de bares, ficar no meio de multidão, né? Ficar no meio de pessoas que não estão nem aí. Então, não estou fazendo a minha parte. Agora, se você tiver a tua fé e com a tua fé você fizer o que Deus está te orientando você a fazer e o que precisa de fazer
que você precisa de fazer, que tem coisa que não precisa de Deus falar com a gente na palavra, não. Tem coisas que já é básica da gente ter que fazer. Você não atravessa uma rua movimentada sem olhar para o lado. Não é Deus que está mandando você olhar, não. Você tem que fazer isso sempre que você for passar. Ah, minha fé está mandando eu olhar para lá e olhar para cá. Não, isso não tem nada de fé. Isso aí é uma coisa que você tem, os cuidados que você tem que fazer para você atravessar uma rua. Porque se eu sair daqui agora e atravessar a rua ali movimentada, sem olhar, eu vou correr um risco muito grande de um carro me dar uma pancada. Então, o que eu estou falando aqui são de coisas extraordinárias que a tua fé tem que fazer você fazer. Foi o caso aqui dele, ó, ficou firme, como vendo o que não se pode ser visto. Todo mundo vai achar que é loucura isso que nós estamos fazendo, ficar orando, ficar pedindo socorro a Deus, né? Falando que Deus não vai deixar esse negócio pegar na gente. As pessoas pensam que isso é loucura. Ah, por que adianta ele estar falando isso? Mas está uma porção de gente aí morrendo. Vai pegar a gente. Vai pegar a gente. O negócio não veio para poder brincar. Agora, aqueles que tiver fé, né, em Deus, fé mesmo em Deus, que Deus não vai permitir. Ah, seja lá o que Deus quiser. Se Deus quiser, não sou de Deus, mas se Deus quiser, eu vou fazer o quê? Aí tu fica ali com esses pensamentos. Assim você está arriscado você ser atingido mesmo. Agora, se você se levantar, ó, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, que a seus anjos dará ordens a meu respeito. Esse negócio não vai me atingir, porque está escrito aqui na palavra de Deus. E você exigir isso aqui da palavra, entendeu? Desafiar a palavra, está escrito aqui, ó, porque está escrito. Está escrito, não vou ser atingido. Você vai ter 95% de chance, meu irmão, de impedir isso acontecer com você. É isso que acontece. A Bíblia diz, né, que que Moisés ficou firme naquele cenário sem saída. E por causa dessa atitude dele, foi dele, porque o povo já tinha se entregado. Ele chegou um momento que ele falou assim, eu estava lendo um livro do Flávio Joséfo, que é um historiador da antiguidade, um dos mais capacitados assim, para poder relatar essas coisas que não estão aqui na Bíblia, tá? Mas ele falou que nesse exato momento que aconteceu isso, né, essa situação do povo saindo do Egito e Faraó atrás, a fé que Moisés tinha em Deus, essa fé era tão forte, mas tão forte, que ele gritou para o povo assim, ó pessoal, não temas, acredite no Deus de Israel, porque se esse Deus de Israel quiser, eles estavam num beco sem saída, se Deus de Israel quiser, ele pode criar em nós asas, e nós vamos sair voando desse lugar aqui, saindo pelos ares. Era a fé que ele tinha. Então é essa fé que você tem que ter. É essa fé que eu tenho que ter. Ficou firme como vendo o invisível. Eu estou firme, meu amigo. Eu estou firme acreditando em coisas que ninguém acredita. Tem vídeos que eu falo coisas aí que as pessoas podem até debochar de mim. Na rua as pessoas até debocham quando eu falo alguma coisa a nível disso daí. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento que eu tenho da palavra. Eles não conhecem o Deus de Israel que nem eu conheço, através da palavra. Então é desse jeito que você vai enfrentar essa situação. Tá? Não corra para eles, corra para Deus. E lembra, mesmo que tudo esteja sem saída, Deus vai arrumar uma saída para você. Só faz o que Deus está mandando você fazer. Leia a Bíblia, tá? Leia a palavra de Deus, ora todo dia, fica firme acreditando
que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Fica firme acreditando que Deus não vai deixar a sua história terminar assim. E você vai ver que as coisas vão acontecer e você vai passar dessa para outra, cantando o hino da vitória. Com Deus. Pode ter certeza disso, meu irmão, que nós vamos vencer. Faça o que está sendo falado para fazer. Faça o que os profetas estão te orientando você a fazer. Nós somos os profetas de Deus, né? Não tem os profetas do diabo para falar lá que está tudo ruim, que não tem saída, todo dia só dificulta mais as coisas, que está ruim, que vai estar morrendo gente, aí mostra pessoas, só mostram coisa ruim. As coisas boas eles não mostram, eles querem apavorar o povo mesmo. Então tem eles, mas também tem os profetas de Deus, os profetas da esperança, que somos nós. Para quem que você vai olhar? Vai ficar indo atrás do William Bones, que é todo bonitinho lá, cabelinho acertadinho, todo cheio de dinheiro, né? Rico, fala bem? Ou você vai escutar os profetas que não tem nenhuma, assim, não tem formosura nenhuma, não tem nenhuma capacidade, mas tem um entendimento de Deus, tem um entendimento do céu. Nós somos os verdadeiros sacerdotes aqui da terra, não é eles não. Nós que eu estou falando é eu, você, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Deus aqui nesse reino aqui. Então acredita, a Bíblia diz, credes em Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Começa a ver o vídeo dos pastores, todos os pastores, meu irmão. Não estou falando mal de ninguém, não, a todos eles. Todos nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Se nós estamos vindo para frente de um aparelho, de smartphone, uma televisão, qualquer coisa, é porque Deus capacitou para estar ali. E estamos falando a coisas de Deus. Então, credes em Deus e estareis seguros. E crede nos seus profetas e prosperareis. Começa a correr para Deus. Começa a ver vídeos dos pastores, pregações, louvores, tá? E você vai se fortalecer e vai aprender coisas, vai ter armas invencíveis para você combater esse mundo aí e vencer, tá? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, foi pregada a sua palavra aqui agora, meu Pai. Foi falado, meu Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor colocou aqui no meu coração esta noite, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, honre, Senhor, essa fé, meu Pai, que nós temos no Senhor, meu Deus. O Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, meu Pai. O Deus, meu Pai do céu, em que está toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, meu Deus, está no Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai do céu, peço ao Senhor que visite os meus irmãozinhos agora, Senhor. Entra com providência, Senhor, na vida de todos eles, Senhor. Também peço ao Senhor que entre agora, meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que fez tudo o que existe, que criou o homem conforme a sua imagem, meu Pai. Entre, Senhor, agora, meu Pai, em cada hospital, nesse mundo todo, meu. O Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser. O Senhor pode, meu Deus. E entra com providência na vida desses nossos irmãos, meu Pai. Mesmo que não tenha aceitado o Senhor nem nada,
mas tenha compaixão e tenha misericórdia e entra nesses leitos de hospitais, Senhor, e traz cura, Senhor. Faça acontecer milagres extraordinários nesses lugares, meu Pai. O Senhor diz, a palavra do Senhor diz, meu Pai, que o sol e a lua foram paradas, meu Pai, por causa da palavra de um homem chamado Josué. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz desse homem e fez com que o sol e a lua parassem, para que eles tivessem sucesso no propósito que estavam fazendo. Então o Senhor também pode agora ouvir a palavra de um simples e humilde servo do Senhor, meu Pai, e entrar nesses leitos de hospitais agora geral, Senhor, no mundo todo, meu Pai, e fazer com que esse vírus seja arrancado do corpo deles, meu Pai. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Desde agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Acalma, Senhor, essa tempestade, meu Pai. Diminui, Senhor, radicalmente esse número de pessoas que estão sendo infectadas e que estão indo a óbito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga um socorro e envergonha, Senhor, esses inimigos, Senhor, que quer ver a destruição, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por tudo. Até a próxima, se assim Deus permitir.